que quem é crente e adébito conhece essa palavra. Salmo 91. Confesso que é bem conhecido e difícil de ministrar em cima de uma palavra tão conhecida, porque as pessoas se beneficiam dessa palavra para querer usufruir as benesses desse salmo. Mas hoje, como serva do Senhor, debaixo da autoridade do Deus Santo, eu quero desmistificar algumas coisas do Salmo 91. E hoje nós vamos entender, pela bondade e misericórdia de Deus, o que esse salmo quer falar com a igreja. Aleluia! E assim diz a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora vem as promessas. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Mais um condicionamento no 9. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, mais promessa, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um alto retiro. Por quê? Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com larguras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus. Pode sentar glorificando e enaltecendo o nome santo do Senhor. Irmãos, vamos desmistificar algumas coisas que nós temos visto. Uma coisa que eu vi muito na pandemia, não sei se por aqui tinha muito, né, nas redes sociais. Quando o pessoal começou a usar o Salmo 91, praga alguma chegará à minha tenda. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vamos entender isso aqui, porque esse salmo ele é condicionado. Ele não é um salmo para você usufruir dele de qualquer maneira. Existe uma condição. Você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Vamos entender o que significa habitar. Habitar é ocupar, é residenciar, é ficar, é uma permanência fixa, não é uma passagem. Habitar não é você ir até a Deus de vez em quando você precisa. Habitar em Deus não é no momento da dificuldade, é constante, é fixo. É uma morada de habitação. E há uma diferença entre morar e habitar. Morar, você mora numa casa. Você está ali morando, a tua casa, o teu lugar. Mas a habitação é o teu lugar de aconchego. É o teu lugar onde você tem intimidade, onde você faz da maneira que você quer, você se sente livre. E é isso que nós temos no Senhor, no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo, não é em qualquer lugar. É se esconder no Senhor, é habitar nele e saber que ele é o provedor de todas as coisas. É entender que se eu habito nele, eu não tenho que temer nada. Eu estou segura. Aí ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É descansar. Não é estar preocupado com o que
que você vai fazer amanhã ou depois, porque basta cada dia o seu mal. Está na palavra. Então, descansar no Senhor é entregar e não tomar de volta. É chegar, colocar na mão do Senhor e dizer: Senhor, como o hino que a Mara cantou aqui agora, eu não posso, mas eu confio que o Senhor fará. Descansar no Senhor é colocar, e mesmo que as coisas girem ao contrário, você continua crendo. Porque fiel é o que prometeu. Você não está servindo a um Deus que tem ouvido e não ouve, a um Deus que tem boca e não fala, a um Deus que tem mão e não apalpa. O nosso Deus está vivo e se movimenta em nosso favor. Então, descansar no Senhor é acreditar que Deus pode todas as coisas. É entender que a força do meu braço não resolve a situação. Que não é o meu entendimento humano que vai mover as coisas da maneira que eu quero. Descansar no Senhor é saber que mesmo que não seja da maneira que eu quero, é a maneira de Deus que é perfeita. É a vontade de Deus que entregar e saber que o Senhor não vai fazer nada de qualquer maneira aleatória. Deus é um Deus de organização. Sabe como é que a gente vê isso? Que Deus é um Deus de organização. Eu gosto de exemplificar as coisas para a gente entender. Deus é um Deus de organização e a gente vê isso na criação do mundo. Deus não criou o primeiro peixe para depois pensar onde ia colocar. Não, Deus primeiro criou o mar. Deus não criou os animais para depois ver onde ia colocar. Não, Deus criou a terra. Foi tudo em organização. E depois criou a sua criatura mais bem feita e perfeita, que Ele ama de todo o coração, o ser humano. E disse: dominai. Primeiro Ele fez tudo. E depois Ele criou o homem e entregou em suas mãos. Então nós não estamos servindo ao Deus que faz de qualquer maneira. Ele faz com perfeição. Ele faz perfeito. A gente é que não sabe esperar. A gente é que quer apressar as coisas e às vezes quer dar uma ajudinha a Deus. Eu vou ajudar Deus, vou fazer assim, para ver se o negócio anda mais ligeiro. Eu vou dar uma mãozinha. Ei, meu irmão, quem somos nós para dar uma mãozinha a Deus? Se com a mão Ele abarca as águas do universo em suas mãos. Quem somos nós para querer ajudar Deus em alguma coisa? Vamos habitar nele, permanecer nele, descansar nele, e o mais Ele fará. Essa é a nossa certeza. Aí as pessoas querem se auto-beneficiar desse salmo. Porque depois daqui do primeiro versículo, disse o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha... Não, aqui no 3. Do 3 ao 8 começam as benesses de Deus, as promessas do Senhor. Mas as pessoas não querem primeiro cumprir o primeiro versículo, que é o quê? Habitar no Senhor. Permanecer nele, estar nele, enraizado nele, firmado nele, constantemente. Não é uma coisa inconstante, não é uma coisa que qualquer vento de doutrina carrega. Não, eu tenho raízes no Senhor, eu estou entranhada na sua presença, eu habito à sombra do Onipotente, eu descanso, porque eu sei que Ele vai fazer. Talvez não faça no tempo que eu quero, talvez não faça do jeito que eu quero, mas vai fazer o melhor para mim. Por mais que eu não entenda, por mais que o meu entendimento humano limitado como não compreenda a forma de Deus agir, mas Ele está agindo na situação. Porque Ele disse para os discípulos o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês vão entender. Então deixa Deus trabalhar, descansa no Senhor, coloca nas mãos dEle, não tire não, irmão. Senhor, colocar nas mãos do Senhor, daqui a pouco o negócio apertou. Não, Senhor, me dê aqui que eu vou ver se eu resolvo. Não, irmão, coloque lá e deixe. E descanse. E não fique remoendo o negócio 24 horas, não. Porque muitas vezes a gente remoe tanto que demonstra falta de fé. Não já entregou? Não já está descansando?
Deixa papai trabalhar. Deixa ele fazer. Aí aqui nós vamos entender que do 3 ao 8 vem as promessas do Senhor. Vem as promessas que diz que nele nós estamos seguros, que nele nós podemos descansar. E são 7 promessas que Deus nos dá no Salmo 91. A promessa do livramento. Deus promete livrar aquele... Olha isso aqui. Deus promete livrar aquele que o ama, que habita, que descansa. Não é para qualquer um. Não é você chegar e postar na rede social, aquele que habita no esconderijo, a minha casa, não sei. Peraí. É aquele que o ama, habita nele e descansa nele. Promessa para esse povo aí. Esse povo separado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que decidiu habitar, permanecer, ficar, independente da situação. Como diz nós por aqui, o sangue dá na canela, mas nós não corre. Estamos lá, segura, fincada, enraizada. Porque é isso que nos garante as promessas do Salmo 91. Aí a segunda promessa, proteção, pô-la a salvo, proteção para quem conhece o seu nome. Para quem habita nele, porque só habita nele quem conhece o seu nome. Quem conhece ele só de ouvir falar, que não tem intimidade, que não tem tempo para ele, que não tem uma vida de oração com ele, que não gasta tempo nessa comunhão com ele, conhece ele de ouvir falar. E a sua fé muitas vezes está firmada nos testemunhos dos irmãos, porque ele não tem seus próprios testemunhos para contar, porque ele não tem intimidade com o papai. Porque quando nós descemos a casa do oleiro, nós não voltamos de lá do mesmo jeito. Não tem como você chegar na presença da majestade santa e sair da mesma maneira. Todas as vezes que você chega perto de Deus, ele faz uma mudança na tua vida. Isso é perceptível nas nossas escolhas, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir e na nossa maneira de pensar. Então essas promessas nos seguem. Segue quem? Os que habitam. Honra, resposta às orações, a terceira promessa, que é o que a gente já entrou aqui, porque toda pregação minha foi, não foi, eu já parto para o lado da oração. Deus tem esse mistério comigo. Então, resposta às orações. Quem tem intimidade com Deus, quem chega, Deus atenderá quando for o quê? Invocado. Ele precisa ser chamado. Ei, Senhor, vem cá. Vem aqui, Senhor. Ouve a minha oração. A palavra diz que o coração contrito Deus não despreza. E quando nós o buscarmos de todo coração, não é de qualquer maneira. Não é andando na rua aleatoriamente, falando com fulano, ciclano. Não que não deva orar na rua. Não estou dizendo isso. Não que não deva orar sem cessar em todo instante. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo aquela oração que chama a atenção de Deus, de todo o teu coração. Aí ele diz o quê? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ele quer ser achado. Me busca, me encontra, que eu te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ei, você não sabe os projetos e planos que Deus tem para a tua vida. Se você não tiver intimidade com Ele, se você não tiver contato, o hino 77 diz, guarda o contato com teu Salvador, para que a nuvem do mal não venha te rodear. Permaneça.
Jesus disse que aquele que permanece nele dá fruto. E quais são os frutos que nós alcançamos do Senhor quando nos aproximamos dele? Nós assimilamos o caráter de Deus em nossas vidas. Como é que você pode entender isso? Mais uma vez eu vou exemplificar para ficar mais fácil dos irmãos entender. Eu até hoje ali morando naquela cidade longínqua que Deus me levou para lá pelo propósito dele, eu não perdi o meu sotaque. Eu ainda tenho muita coisa do sotaque nordestino e não quero perder. É uma questão minha, eu escolhi. Porque tem gente que tem muito menos tempo do que eu lá e já... É porta, verde, leite quente, dói o dente. Sabe? Eu não quero perder o meu sotaque. Meu sotaque é algo que faz parte da minha história. Então, eu tenho o sotaque nordestino. Eles lá têm um sotaque curitibano. Em São Paulo, sotaque paulista. No Rio, sotaque carioca. Mas quando nós chegamos, eu confesso que eu não perdi 100%. Mas uns 20% nós já perdeu, mesmo sem querer. Porque nós olhamos assim, nós não dizemos, mas ô menino, vem cá, diz, ô piá, vem aqui. Nós chegamos no balcão do açougue, nós não pedimos mais salsicha, ei, moço, me dê 1 quilo de vina. Não é salsicha, é vina. Né? Então, tem muitas coisas lá. Meu marido outro dia chegou para mim e disse, amor do céu, passei ali na linha do trem, tinha uns cabos esquisitos, passei no Galeta. Eu digo, tu comprou um frente dessa hora onde? Ele disse, não, amor, no Galeta é correndo. Eu digo, tá. Porque para mim aqui Galeta é frente, né? Aí pronto, aí o que acontece? Mas eu já assimilei algumas coisas de lá em mim. Por quê, irmãos? Porque eu estou lá há 12 anos. Eu estou junto, eu estou perto do palavreado deles, do sotaque deles. Ou seja, eu assimilei o sotaque em mim. Por quê? Porque eu estou próxima. Se você for para São Paulo, daqui a pouco você começa a chiar igual a panela de pressão. Porque você vai estar próximo. Assim é quando nós nos aproximamos de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando nós nos aproximamos, nós assimilamos o caráter dele em nós. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se enganava, hoje faz as coisas corretas. Por quê? Porque o caráter de Deus está impregnado nele. Deus está ladeado com ele. Ele diz o quê? Eu darei ordem aos meus anjos. Ei, tu não manda só não, eu vou te guardar. Eu vou te guardar. Tu está pensando que tu vai andar de qualquer maneira? Que tu vai cair no laço do inimigo? Vai não. Eu te guardo. És noiva minha. Irmãos, a gente não tem a dimensão do que Deus é capaz de fazer por um dos seus filhos. Ele disse, sai daquele que tocar em um dos meus pequeninos. Nós somos a noiva, a nação que Deus separou, o povo eleito do Senhor. Aí imagine quando você tiver essa comunhão com o papai, esse andar com ele, essa maneira de se chegar diante dele, irmão, ninguém te segura mais. Sabe? É você dentro do ônibus, botando a mão na boca, falando em mistério com Jesus. É você andando no meio da rua, daqui a pouco Deus te dá uma revelação, você começa a chorar. É você olhar para o mendigo, orar por ele e saber que Deus vai fazer algo na vida daquela pessoa. É você ter empatia pelo próximo. Sabe o que é isso? O caráter de Deus assimilado em você. Quando você ama as pessoas, sem esperar nada em troca, porque Deus nos amou e nós nem merecemos. Mas ele nos amou primeiro. Então isso é assimilar o caráter dele em nós. É ter ações que Deus teria no nosso lugar. Eu assisti um filme que diz assim, no seu lugar o que faria Jesus. Irmãos, eu já usei tanto essa frase. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu digo, mas será que Jesus ia fazer o quê aqui? Né? Nessa situação. Como é que Jesus ia agir? Aí eu me coloco. Né? E a gente tem que fazer isso mesmo, não. Começar a se perguntar antes da ação. Se indagar primeiro, olhar para si primeiro, saber o que Deus faria naquela situação. Será que Deus ia revidar ou Deus ia se calar? Será que Deus ia bater ou Deus ia alisar? Mesmo que não fosse para alisar.
Então nós temos que nos auto-examinar, fazer uma introspectiva e querer mudanças, porque a igreja do Senhor, ela tem que fazer a diferença lá fora. Onde ela passar, ela tem que ter a diferença, ela tem que ser luz e sal. As pessoas têm que olhar para nós, como diz a palavra, e querer emprestar daquilo que nós temos. O que é que nós temos? A presença. É a presença que nós temos. Aí nós vemos aqui que mais adiante tem a promessa de honra e glorificação. Deus promete honrar e glorificar a vida do servo. Veja que não é a vida da criatura, nem da pessoa, é do servo. Tem que ser servo para estar dentro das promessas. Não é chegar, abrir o Salmo 91, botar lá na estante, ficar empoeirado 3 anos lá, empoeirado, casa de aranha comendo, mas tua casa está protegida. Nunca vem na igreja, nunca faz uma oração, não sabe quem é Deus, mas o Salmo 91 está lá protegendo. Tá não, irmão. Tá não. Aqui as promessas é para mim e para você, que estamos aqui nessa noite glorificando e adorando o nome dele. E entendendo que nós precisamos permanecer nele, habitar nele, para receber as suas benesses. Aí nós vemos aqui que mais embaixo, ele diz que nos dará vida longa, sacia com longevidade e dias abençoados. Olha que maravilha servir esse Deus. E lá no final ele diz, Deus mostrará a sua salvação. Ou seja, a nossa ida para Sião, que é bem ali, ó. Então Deus nos garante salvação. Deus nos garante que estará conosco. Você quer mais promessa do que esse Salmo 91? Ele diz que vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. Ele diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e que você não será atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, para a gente amarrar o negócio e ficar bem amarradinho, nós vemos aqui no versículo 9 que ele diz assim, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Vê que no começo, antes da promessa, tem uma condição. Eu preciso viver isso aqui. E no final das promessas, ele diz, eu fiz tudo isso e faço tudo isso porque tu habita em mim. Porque tu está em mim. Aí nós temos que entender que aqui há 2 condições, uma no começo e uma no final. É para qualquer um? Não é para qualquer um. É para quem vive. Aí depois da segunda condição, aí ele vem aqui de novo, com mais promessa, no versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos... Aí continua as promessas. Mas por que será que Moisés parou aqui para dizer no versículo 9, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação? Porque ele precisava que aquele povo entendesse que para receber as promessas, precisava habitar em Deus. Precisava estar em Deus, precisava ter uma vida com Deus, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de permanência, uma vida de intimidade com o Senhor. Então nós, como cristãos, para receber as benesses de Deus, precisamos estar nessa condição. É igual o Salmo 23, você já prestou no Salmo 23? Que é outro, na minha opinião, são os 2 salmos que as pessoas mais se auto-beneficiam. É o Salmo 23 e o Salmo 91. Por quê, irmã? Porque no Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ei, você sabe que aí dentro tem uma condição ou você nunca prestou atenção? Tem uma condição aqui dentro desse salmo. Ele diz que é pastor, mas para ele ser pastor precisa ser o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para o bode falta, para o cabrito falta, não falta para a ovelha. Porque se você for ovelha, você tem um pastor. Se você não é ovelha, você não tem pastor. Está condicionado. Você primeiro tem que ser ovelha para poder não te faltar nada. Para poder você ter a providência do grande Jeová Jireh. Para ele entrar na tua causa, entrar na tua casa, entrar nos teus armários, entrar nas tuas finanças, entrar no teu trabalho, prover todas as coisas, porque é promessa. Deus suprirá todas as nossas necessidades na gloriosa riqueza de Cristo Jesus. Está na palavra. Se está aqui, é para mim. É para mim.
Porque Ele vela. Eu já disse aqui hoje. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, se está aqui, eu posso chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e que nada vai me faltar. Está me faltando nessa área, Senhor. Preencha essa lacuna, porque eu não consigo. É a ovelha chegando para o seu pastor e dizendo, tem um carrapicho aqui, tira. Porque é Ele que trata, é Ele que faz. Não adianta a gente querer de qualquer maneira se auto-beneficiar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, fechada é um livro qualquer, mas ela é aberta, é a boca de Deus falando com a sua igreja. Então, existem condições para mim chegar diante do Senhor e pedir do Senhor que as suas promessas se cumpram na minha vida. Eu estou na posição, eu estou da maneira que Deus me chamou para estar, eu estou fazendo aquilo que Deus quer, porque se eu tiver, eu posso abrir a Bíblia, ir lá no meu cantinho de oração e chegar diante do Senhor, Senhor, está escrito. Jesus não usou a palavra no deserto? Transforma aí, essas pedras em pão. Ele disse, não, está escrito. Ele não se defendeu com a própria palavra, e ele podia, por ser o Filho de Deus, santo e imaculado, mas ele usou a palavra para nos deixar um exemplo de que é com a palavra que nós vencemos. Pula aqui de cima. Não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele conhecia, ele sabe da palavra, então ele se auto-beneficiou do que está aqui disponível para mim e para você. Está aqui, irmãos, as promessas do Senhor permanecem de pé. Nós é que não sabemos nos posicionar para receber essas promessas. Eu confesso, irmão, que quando Deus começou a descer o negócio aqui, eu digo, Jesus, que é isso, pai? Vai espremer a igreja. Eu digo, pastor, não vai me chamar mais não para pregar nessa igreja. Mas, irmãos, quem somos nós para contender contra aquilo que Deus tem para falar nesta noite? Talvez alguém chegou aqui hoje precisando ouvir isso. Precisando ouvir que tem que se posicionar para ter uma vida de comunhão e receber as bênçãos de Deus. Porque, irmãos, eu não vou falar daqui não, porque daqui é algo mais distante, um pouquinho mais para trás, mas vou falar da atualidade do que eu vivo hoje. Irmãos, eu conheço na igreja que eu congrego crente de 20 anos que ainda vive com o mesmo problema, irmão. Mas você chama para ir para a oração de manhã, ele não quer ir. Você chama para jejuar, ele dá uma desculpa. Chama para ir para o culto de oração, não quer. Aí aquele crente 6 horas, 6 horas por mim, eu digo, irmão, eu vou concordar com a sua oração. Ô, glória! Ora, irmão, que eu concordo com sua oração, porque a palavra de Deus diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, a irmã ora, e eu vou estar lá, irmã, concordando com sua oração. Eu respondo assim, irmão. Porque se você acha que aqui em Paulo Afonso é difícil ser crente, você imagina lá no sul. É difícil, irmão. Tem irmãos que olha, chama a irmã Euride lá para ela. Me bota num negócio para resolver, porque tem coisa, irmão, que é só Jesus na causa. Sabe? Não quer não compromisso não. Aí vive 20 anos dentro da igreja, mas tem um lugarzinho marcado para sentar. E aí daquele que sentar no lugar dele, que ele manda levantar. Que ali é dele, ele comprou, ele lustrou e está ali. Pronto. É dele. Irmãos, nós precisamos viver, a palavra diz que nós temos que viver em novidade de vida. Nós precisamos, se você teve uma experiência sobrenatural com Deus, busque outra maior. Eu não sou batizado com o Espírito Santo, peça que Deus tem para dar. Irmão, já orei, eu, irmã Eurides, determinei que em 3 dias eu ia ser batizada com o Espírito Santo. Eu sou melhor do que ninguém, não sou, irmão. Mas quando a gente busca e determina, Deus honra. Quando você se posiciona, estou posicionada. Estou habitando, estou descansando, me dê, papai. E Deus dá. Não é porque eu sou boazinha e merecedora, não, porque nenhum de nós é por merecimento, mas é pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu digo uma coisa, a palavra diz, batei, batei. E abre-se-vos-á. Pedi, pedi. E dá-se-vos-á.
peça, bata, a porta que está fechada, o teu Deus, ele tem chave, ele tem chave. E se não tiver chave, quando você chegar, ele fez que nem ele fez com Pedro, as portas se abriram sozinha. Você crê nisso nessa noite? Que o teu Deus abre portas sem chave. Oh, Shadabradai. A Bíblia diz que as portas onde Pedro estava estavam cerradas. Houve guarnição guardando Pedro. Mas quando Pedro se levantou, que colocou a capa, porque não é de qualquer maneira, tem que estar revestido do poder. Quando ele vestiu a capa que ele foi, as portas, olha. Oh, Shedei, Bradad, Ashibredecai, as portas se abrindo. É assim que Deus faz hoje. Você ora por uma porta de emprego. Determine, Senhor, já me vejo lá. Senhor, eu vou trabalhar, Senhor, honra a minha fé, porque eu quero honrar a tua casa. Eu quero te servir com perfeição. Faça voto com Deus e cumpra os teus votos. Porque eu nunca vi uma pessoa que faça um voto com sinceridade com Deus, para Deus não honrar, irmão. Deus honra aquele que busca, aquele que bate, aquele que pede, aquele que é incessante. Nós temos que permanecer, nós temos que continuar. Não é tempo de parar, não é tempo de colocar, oh Jesus, colocar a espada na bainha, não. É hora de levantar a espada e guerrear, porque nós somos a igreja militante do Senhor. Os anjos queriam nossa posição. Satanás luta contra nós porque ele sabe que é a criação que Deus mais ama. Somos nós. Aí Deus disse, não, os anjos não vão fazer não. Quem vai fazer é a minha criação. Quem vai fazer é aquele que tem minha imagem e semelhança. Porque se ele se achegar diante de mim, se ele me buscar, se ele me procurar, ele vai me achar. E se ele me achar, eu vou andar com ele. E se eu andar com ele na terra... Ah, meu irmão, quando Deus anda com você na terra, onde você chega, as pessoas sentem a diferença. Você já passou pela experiência de estar num canto e alguém olhar para você e dizer, você é crente, né? Não é por causa de roupa, não, irmão. Tem um brilho diferente. É a Shekinah de Deus na nossa face. É o diferencial que Deus deu somente para nós. Então nós precisamos sim nos posicionar, habitar e seguir adiante. Porque isso sim vai nos garantir uma vida de bonança na terra. Porque as bênçãos de Deus não é para a eternidade não, é para hoje. Louvado seja Deus. Irmãos, quero agradecer essa rica oportunidade de estar aqui com vocês. Peço perdão ao irmão se a palavra foi dura demais. Que Deus assim possa trazer entendimento ao coração de cada um que aqui está. E que você entenda que a palavra do Senhor, ela não é para ferir. Ela não é para machucar. Ela é para ensinar a nós como servir e como se beneficiar da palavra do Senhor.